Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, um grupo de apoio voltado para quem tem pele sensível e com rosácea. Hoje eu serei a apresentadora deste podcast, então prepara que nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O episódio de hoje é oferecido por Fisiogel, uma marca reconhecida mundialmente por desenvolver produtos dermatológicos especialmente formulados para cuidar da pele sensível, oferecendo uma linha completa de produtos que proporcionam hidratação profunda, aliviam a irritação, restauram a barreira natural da pele. Tudo o que nós precisamos, não é verdade, rosadinhos? A pele sensível tem seus próprios códigos. Mas e se pudéssemos decifrá-los? Será que é muito complicado? Já adianto que não, hein? Nosso próximo convidado irá nos guiar por uma jornada fascinante para entender as necessidades específicas da pele sensível e como os produtos personalizados para cada tipo de pele podem nos auxiliar. Preparados? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Olá, rosadinhos! Estão preparados para mais um episódio? E olha, preparem que eu tô com um convidado que eu tenho certeza que vocês vão amar e esse tema eu tenho certeza também que vocês vão se identificar. Mas primeiro, antes de apresentá-lo, eu vou ler o currículo dele. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Academia Americana de Dermatologia, membro da Sociedade Latino-Americana de Psoríase, professor, coordenador do Ambulatório Geral do Serviço de Dermatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e outros, né, doutor? Porque o currículo é bem extenso. Doutor Fabrício Lame, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer é meu, Vanessa. E ó, tem muitas perguntas para te fazer, hein? Preparado? Estou aqui para isso. Tá, então primeiro eu quero saber quem é o doutor Fabrício Lame. Doutor Fabrício Lamy é um médico apaixonado pela sua profissão, por cuidar da pele, tratar doenças que são desafiadoras, que comprometem muito a qualidade de vida das pessoas. Não? São doenças muito prevalentes, como é o caso da rosácea, como é o caso da psoríase, como é o caso da dermatite atópica, do vitiligo. São doenças que juntas vão acometer praticamente 20% da população. 1 em cada 5 pessoas vai sofrer com essas doenças e eu posso dizer que hoje nós já temos um arsenal terapêutico muito adequado para tratar a maioria desses pacientes. A medicina evoluiu muito. Se há uma área em que a medicina evoluiu muito, foi na abordagem dessas doenças imunoinflamatórias da pele. Que bom, né? Porque também, assim, vou falar pela rosácea, porque é uma doença que muitos têm e poucos conhecem. Não sei se é com as outras, né? Sim, são doenças que muitas vezes ficam sem diagnóstico, né? As pessoas... A pele tem essa característica, distúrbios da pele, que as pessoas acham que podem se automedicar, escutam sempre a opinião de amigos, de parentes, e já desde o pediatra, alterações que tem desde a infância. E muitas vezes demoram para buscar um profissional, ter o diagnóstico. Você estava falando em off aqui que no seu caso foi assim também. Então, a importância de se procurar um dermatologista, né? O Brasil é um país que forma muitos dermatologistas, muito capacitados. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é muito atuante nessa questão de informações. Hoje a informação chega para todos, né? Então, tem página no Instagram, tem site e eventos para leigos, para a população. Sou sempre entusiasta disso, de levar informações para a população diretamente, informações de qualidade, como a gente está fazendo aqui agora, eu acredito. Então, assim, ter o diagnóstico, buscar orientações adequadas, que a gente tem um arsenal terapêutico que você pode controlar, muitas vezes curar o problema, a pessoa ter uma vida absolutamente normal, né? Porque a questão de alterações de pele vai além dessas doenças que a gente chama. Pessoas com pele mais sensível, peles que tendem a ser mais alérgicas, é muito frequente. A pessoa que tem isso não pode achar que ela é muita gente
premiada, vamos dizer assim, né? Que tem uma pele que precisa de cuidados, né? O Brasil é um país que se caracteriza por uma miscigenação muito relevante, né? A mistura de tons de pele, de raças, isso que caracteriza o nosso país. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande de apresentações e esses pacientes precisam ser avaliados, cada indivíduo ser avaliado como único. Não existe uma receita de bolo para você tratar todo mundo. Daí a importância de um profissional bem formado, tá avaliando cada caso e está indicando o que é melhor para cada um, né? Ou seja, sempre procure um dermatologista, gente. Não se automedique, né, doutor? Sem dúvida. E eu queria saber, vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é pele sensível. Então, o termo sensível é um termo popular, mas que, na verdade, a gente trazendo isso para a área médica, ele vai significar um pouco de atopia, né? A atopia é uma condição em que a pele ela responde de uma forma um pouco exagerada aos estímulos do meio ambiente, né? A pele é o nosso órgão, o maior órgão do corpo humano, é o órgão que está em contato, que faz a interface do nosso organismo com o meio exterior. Então, tudo que a gente entra em contato, virtualmente tudo, a poluição, o índice de umidade do ar, o calor, o frio, o tecido das nossas roupas, a maquiagem, isso tudo vai interagir, a pele vai entrar em contato com aqueles alergenos e vai reagir ou não. As pessoas com a pele dita sensível, elas reagem de forma exagerada. Então, é uma questão inflamatória. A gente pode dizer atopia. Existe uma doença chamada dermatite atópica, que quando aparecem lesões de pele, a gente pode aí dizer tranquilamente que em torno de 30% da população, 25%, 30% da população no Brasil é atópica, tem essa chamada pele sensível. E desses, 1/3 desses, talvez 8%, vai ter dermatite atópica. Aí já é um quadro que você tem lesões, em geral, nas dobras, atrás do joelho, aqui na frente, e bolinhas. É muito comum aquela região deltoide do ombro aqui ser mais áspera e tender ao ressecamento. Essas pessoas tendem a ter uma pele mais ressecada, independente do clima. Então, essas pessoas, elas precisam ser avaliadas e ter indicação de cuidados e hábitos de vida. Nenhum remédio vai fazer milagre. Então, banhos menos quentes e mais rápidos, a água na pele, ela tende a ressecar a pele. Quem nunca ficou numa piscina conversando muito tempo, os dedinhos enrugam, porque a água hipotônica ali, ela vai tirar a água dos nossos tecidos. Então, o banho menos quente, porque o banho quente por si só já é um fator de ressecamento, mas ele tende a durar mais, ele é gostoso, todos nós gostamos de um bom banho quente, Sim. um banho de banheira, mas se for uma coisa muito do seu cotidiano, vai ressecar a sua pele. Então, e o hidratante ser usado, essas pessoas, esses 30% da população que eu estou dizendo, precisa usar hidratante. Sim. Que não seja todo dia, mas 3 vezes por semana. Mas quando usar esse hidratante? Logo depois do banho. Porque uma das principais funções de um hidratante é reter água. Então quando você sai do banho e passa a toalha, as pessoas às vezes acham que estão secando a pele. Elas estão tirando a água excedente. Naquele momento, a camada córnea da nossa pele, a mais superficial, está impregnada de água. A função do hidratante ser passado logo ali, 15 minutos, até 15 minutos depois, vai reter essa água ali. Então, ele vai ser muito mais eficaz. É muito mais eficaz a hidratação da pele se você usa o hidratante depois do banho, de preferência à noite. Porque se imagina que à noite você não vai fazer atividade física antes de dormir, né? Então você vai ter uma ação melhor desse hidratante. Nada contra usar de dia, mas à noite costuma ser bem mais eficiente. Então, tomar banho e passa o hidratante. Tomar banho, se secar e sim. passar o hidratante. Esse é o hábito melhor. E hidratante de qualidade, né? A gente tem de tudo no mercado. Se você for ver filtro solar hidratante, é o que mais enche as gôndolas das farmácias. Então, buscar, às vezes, você ter um hidratante de qualidade, que pode custar um pouco mais caro, mas você vai usar ele menos vezes. Você pode usar ele menos vezes, que ele faz um efeito melhor. Não adianta você usar um hidratante 2 vezes ao dia que não tem a qualidade, você não vai ter esse resultado de hidratação. É dinheiro jogado fora, né? É o barato que sai caro, né? Sim.
E isso vale também para filtro solar. A gente não pode falar em nada de dermatologia no Brasil sem falar de filtro solar. É um país tropical, pele miscigenada, muita gente com pele clara, e o câncer de pele é o câncer mais frequente do ser humano, né? Então, o uso do filtro solar é fundamental. Mesmo no inverno, doutor? Mesmo no inverno, porque a incidência solar é praticamente a mesma. Acontece que no verão as pessoas se expõem mais, né? Pelo calor as pessoas acabam se expondo mais, mas no inverno a incidência solar é praticamente a mesma. As pessoas sentem menos o efeito do sol, por causa, normalmente, o clima está mais ameno, mas o sol está ali e vai ter o mesmo efeito, não só de câncer, como de envelhecimento, né? As pessoas ficam muito preocupadas, né? O mundo de hoje é muito o mundo da imagem, do próprio Instagram, né? Tudo é a pele. E a radiação solar é o maior fator de envelhecimento, depois do fator genético, né? Que cada um tem uma genética para envelhecer mais cedo ou mais tarde, mas o fator solar é o grande. O melhor investimento que a pessoa pode fazer em termos de um creme de rejuvenescimento para impedir o envelhecimento precoce é o filtro solar. Não adianta você investir muito num creme caríssimo de envelhecimento se você não usa um bom filtro solar. Então, o filtro solar também é outra coisa. Quando a gente fala de hidratante, vale para filtro solar. Filtro solar de qualidade, né? Aquele número que aparece no frasco do filtro solar, o grande, fator 30, fator 50, aquilo é UVB. Aquilo é para a radiação que provoca o câncer de pele. Você tem que saber o UVA, o quanto protege para a radiação que mancha e envelhece. Que mais mancha e mais envelhece. Há uns anos atrás, nós temos uma legislação, a legislação vai se adequando. Você tem que ter pelo menos a metade de UVA para UVB, porque antigamente você tinha um filtro solar 50, que o UVA dele, o que ele protegia para envelhecimento e mancha, era 10, era muito menos. Então hoje, pela legislação, você tem que ter pelo menos a metade da proteção para UVA. Isso vai deixando as coisas mais seguras. A gente tem boas marcas no mercado, mas o uso contínuo, né? Não é as pessoas em geral só lembram do filtro solar quando vão à praia no final de semana, piscina, mas as pessoas andam na rua, né? Então, assim, pelo menos nas áreas expostas, por baixo da roupa, teoricamente não precisa, mas face, o colo, né? Muitas mulheres se preocupam muito com o rosto e não tratam o colo, e o colo gera aquela diferença, né? Aí chama mais atenção. Essa região do antebraço, o dorso das mãos, é a região que mais se expõe à luz, não é o sol, a luz ao longo da vida. Então, todo mundo, se comparar a parte interna de um braço com a externa do outro, vai ver uma diferença gritante. Então, assim, isso você começa a cuidar desde a adolescência, né? Então, e você, se não se cuidou desde lá de trás, passar a usar o filtro solar, muitas pessoas têm a impressão, o conceito de que agora não adianta mais, só vai impedir que piore. Isso não é verdade. Eu ia falar isso. Isso não é verdade. Se você começa a usar o filtro solar, a sua pele melhora. Porque, na verdade, é a radiação que vai mantendo esse efeito deletério em relação à nossa pele. Porque eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não usava nada até os 40 anos. Nada. Por quê? Porque meu pai também, ninguém sabia. Então, assim, tinha essa cultura de que protetor solar era só para ir para a praia. Então, quando eu comecei a entender, eu falei, ferrou, 40 anos atrás foram jogados fora. Então, assim, eu acho que eu não vou... Não é sempre é tempo. Eu acho que não vai adiantar nada. Não, lógico que vai. Mas adianta, né? Sempre é tempo. O organismo, as pessoas que passam a se cuidar, têm uma rotina, existe uma capacidade de regeneração da pele, na questão das fibras elásticas, na questão do aspecto, adequação em relação às manchas. A gente hoje tem muito recurso. Né? Você estando bem orientada, você tenho certeza que vai conseguir excelentes resultados. Não, agora eu não vi você. Até em casa eu uso. Até em casa. Em casa você indica também? Eu acho que sem exagero também, né? Porque o sol tem as suas funções vitais e isso é muito relevante, não são poucas, né? Tá aí cada vez mais a vitamina D é colocada pelas mais diversas especialidades como importante no metabolismo, diversas funções vitais. E assim, você se expor à luz por pouco tempo, que 15 minutos de sol no corpo já resolve a questão da vitamina D. Agora sim, você usar o tempo todo filtro solar,
eu acho que às vezes pode fazer até mal, né? Se você exagerar. Sim, porque Mas, a vitamina D cai. Mas assim, face, por exemplo, que representa percentualmente a nossa pele da face em relação ao corpo? É muito pouco, né? Então, assim, face eu acho que sempre usar filtro solar. É a região que mais mancha e tal. Agora, se você tem uma vida social, vai a um clube, uma praia, você se expor por poucos minutos sem o filtro solar, depois você vai para uma área de sombra, passa o filtro solar, eu não vejo tanto problema assim, né? Então, assim, eu acho que bom senso também, né? Não posso pisar na rua sem um filtro. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, às vezes com certo exagero. O sol ele vai ter efeitos deletérios, efeitos ruins para a pele, uma exposição contínua de muito tempo a longo prazo, né? Então é óbvio que a gente recomenda filtro solar. O filtro solar comprovadamente reduz a incidência de câncer de pele, consegue adiar o processo de envelhecimento, ele não evita, obviamente, adia o processo de envelhecimento, evita mancha, quer dizer, mantém a pessoa com uma pele com um aspecto melhor. Agora, também eu acho que não há motivo para a gente ter também uma certa paranoia de até em casa, eu acordo de manhã, estou dentro de casa, estou passando. Se quiser passar no rosto, que é uma área que realmente, às vezes, quem tem uma suscetibilidade maior a melasma, né? São pessoas que mancham com mais facilidade, pessoas com pele que tem essa característica, tudo bem, mas acho que não é para todo mundo. Sair da cama, sentou na cama, filtro solar, já dentro de casa. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Sim. E você falou um pouquinho sobre a pele sensível. E eu queria que você explicasse pra gente sobre a pele sensibilizada. O que é isso? A pele sensibilizada nada mais é do que a pele sensível que passou por um processo, né, como eu disse, num contato com esses alergenos, ou seja, num procedimento, né? Cada vez mais as pessoas fazem procedimentos estéticos, fazem tratamentos, usam ácidos, né? E logo após esses procedimentos a pele fica sensibilizada, é uma pele que foi agredida. Então essa pele necessita de cuidados especiais, cuidados diferenciados, né? Os dermatologistas em geral sabem melhor isso. Outros profissionais que hoje fazem procedimentos, que eu não tenho nada contra com quem tem a capacidade, é bem formado, estudou para fazer, mas será que sabe abordar esse pós-procedimento como o dermatologista sabe? Então tem todo um cuidado que vai fazer parte. Para um procedimento estético, seja um preenchimento, seja uma toxina botulínica, seja um bioestimulador, seja um peeling, seja o uso de uma fórmula em casa, você tem que ter um preparo dessa pele, né? Você tem que estar usando filtro solar, porque a pele tem que estar usando filtro solar de uma forma mais disciplinada, porque a pele que está em tratamento, ela vai manchar com muito mais facilidade. Então isso tudo vai fazer o resultado do procedimento ser melhor. Então todo procedimento estético que um paciente vai fazer, ele precisa de um preparo antes, né? Talvez semanas antes, iniciar um processo para culminar no procedimento e no pós-procedimento ele ter todo um cuidado específico para cicatrização, para regeneração daquela pele. Aí entram os hidratantes de qualidade, como é o caso da linha do Fisiogel, super diferenciada, uma linha que tem uma tecnologia que se aproxima das características da pele dos pacientes, né? Então isso tudo vai influenciar às vezes o mesmo procedimento feito pelo mesmo profissional que não teve um preparo adequado e não teve um pós-procedimento adequado, o procedimento tem um resultado muito pior do que o outro. E não foi culpa do profissional que fez o procedimento. Foi um erro de avaliação nas orientações que esse paciente teve. Se o paciente for disciplinado também, né? Muitas vezes a pessoa recebe toda a orientação e não segue, né? Então é isso. A pele sensibilizada é a pele que, em geral, já é uma pele sensível. Como eu disse, 1/3 da população vai ter essa característica e sofreu, está inflamada por conta de algum evento, seja um procedimento, seja uma irritação, seja uma maquiagem, seja uma doença ativa, como é o caso da rosácea, por exemplo, da dermatite atópica, e que deve ser tratada previamente, né? Um paciente, por exemplo, com uma rosácea em atividade, não deve fazer um preenchimento, não deve fazer um peeling, não deve fazer um procedimento... Uma esfoliação, né? Uma harmonização facial. Tem que tratar aquilo ali. Tem que tirar esse paciente da fase aguda
para você poder estar fazendo o procedimento, né? Entendi. Mas pode fazer com ela controlada. Pode fazer, desde que esteja controlada. E isso a gente pode falar também da dermatite, da psoríase. Todas essas doenças, vitiligo, até doenças infecciosas, como herpes, né? Você nunca vai fazer um processo. O herpes é uma doença muito prevalente, né? Muitas pessoas têm herpes recorrente. O herpes é uma doença viral. Então, se o paciente, inclusive, ele não está com herpes naquele momento ativa, mas ele tem um histórico de herpes recorrente, ele tem que estar tomando medicação antiviral para fazer qualquer procedimento na face. Que o herpes pode aparecer nesse momento e o herpes pode ter consequências mais sérias, né? Então, será que todo mundo que faz procedimento se lembra disso? Né? Ou sabe quantidade de procedimentos, de profissionais de diferentes áreas que estão fazendo. Isso é muito importante, essa avaliação. Sim. Então, talvez a orientação do dermatologista em todo esse processo seja muito importante, independente do profissional que vai executar o procedimento. Essa é a minha visão. E quais são os principais sintomas da pele sensível? O paciente, em geral, a pessoa já sabe, né? É aquela pessoa, quando a gente atende no consultório, aquela pessoa que já tem um histórico. Doutor, tem a minha pele, já desde criança, que a minha pele tive muita verruga, tive muita micose. Porque esses pacientes com essa pele atópica, né? Que os leigos chamam de sensível, eles têm maior incidência de infecções, como de verrugas, que é uma infecção viral, de fungo, pano branco, né? A pitiríase e molusco contagioso, que é uma doença muito prevalente em criança. E aí, na fase da adolescência também, tá sempre tendo evento diferente na pele. Sempre tendo coceira. Então, esses pacientes, em geral, já sabem, né? Aí começa, se for mulher, começa a usar uma maquiagem, tem reação, tem algum problema. Então, coceira talvez seja o principal sintoma, achar que a pele é seca talvez seja um outro sintoma relevante, sentir que o dermografismo, né, quando passa o dedo fica uma linha, marca. Então, esses pacientes já, em geral, o próprio paciente, mesmo nível social mais baixo, ele já tem essa percepção de que a pele dele é uma pele, vamos dizer assim, problemática, né? Então, eu acho que o ideal é procurar um profissional para identificar por que eu tenho isso na minha pele, e ter as orientações adequadas. E quem tem essas doenças, como a dermatite atópica, que é muito frequente, é uma doença que eu trato bastante, muitas vezes tem repercussão no organismo como um todo, não é só na pele. Os pacientes têm uma incidência maior de rinite, de bronquite. Então, às vezes, você tratando a dermatite atópica está sendo um espelho ali do que está acontecendo no organismo como um todo. Então, a importância do dermatologista identificar isso e tratar e resolve a vida do paciente. Então, o paciente ganha uma capacidade respiratória melhor, as atividades físicas ficam mais fáceis, ele consegue dormir melhor. Não, a autoestima também, porque abala. A autoestima, a pele, você sabe que ela tem a mesma origem do sistema nervoso, né? Por isso que a origem é ectodérmica, desde quando a gente está em formação. Então, tudo que atinge a pele atinge mais o sistema nervoso, e vice-versa, né? Então, essas doenças, essas alterações de pele têm um impacto emocional muito grande, independente do aspecto estético. Tem uma origem embrionária nisso tudo. Então, essas doenças que muitas pessoas, às vezes, não, isso é só na pele, não tem problema. Não, isso impacta no emocional. E como eu disse, a gente hoje tem tratamento muito efetivo para essas doenças. A gente consegue controlar e a pessoa ter uma vida totalmente normal. Posso dizer que até uns 10, 15 anos atrás, assim que eu me formei, não tinha tanto recurso terapêutico como a gente tem hoje. É impressionante como evoluiu essa área, né? E a gente hoje consegue proporcionar melhoras muito satisfatórias. A gente nasce com pele sensível ou tem uma causa para pele sensível? Sim, tem uma base genética. Todas essas alterações que eu estou dizendo têm uma base genética, por isso que a gente sempre pergunta, né? Tem alguém na família que tem, às vezes não é pai e mãe, às vezes é um tio, então o avô. Normalmente você tem uma base genética para essas alterações e você vai expressar de acordo com o ambiente que você viva, né? Você deve ter ouvido falar de pessoas que têm algum problema de pele, de alergia, estão no Brasil, aí foi para a Europa, ficou 2 meses na Europa, desapareceu tudo. Porque a microbiota é outro, o ar é outro, não só em relação à umidade, mas em relação aos alergenos do ar. Então, isso tudo isso tudo interfere. A alimentação vai sempre interferir muito
Minha pergunta próxima seria A essa. alimentação tem sempre muita interferência, né? Porque tudo que a gente come vai também entrar em contato através do intestino e expressa na pele. Às vezes você não vai ter nenhuma alteração intestinal com determinado componente, determinada substância, mas vai expressar na pele, né? E é muito curioso como as pessoas sabem, as pessoas percebem, né? Por exemplo, quando a gente trata acne, espinha, né? A princípio, o leite, os lácteos, eles tendem a piorar a acne. Mas os outros, assim, amendoim, batata frita, linguiça, isso tem assim, uma base científica, isso é ruim para acne? Não tem. Mas o paciente sabe, doutor, se eu comer batata frita, então, assim, é um mecanismo de hipersensibilidade. É individual também. É individual, é muito individual. É como a rosácea, tem os gatilhos, cada um tem o seu. São gatilhos um pouco diferentes em cada doença, mas a obesidade é um fator que é gatilho para tudo, né? Porque as nossas células de gordura produzem substâncias pró-inflamatórias. Então, não ser obeso é um caminho muito importante para controle de todas essas doenças. A questão emocional, os pacientes sempre perguntam, né? Muitos médicos colocam dessa forma, essa doença aqui é emocional. O emocional piora. O emocional é um dos maiores gatilhos, né? Pela descarga adrenérgica, o cortisol, isso tudo acaba piorando essas doenças inflamatórias, mas ele não pode ser considerado a causa. Eu sempre pergunto para o paciente assim, você tem dúvida, você pode estar passando por dificuldades, você tem dúvida que nesse momento não tem pessoas passando por dificuldades muito maiores do que a sua, muito maiores, em guerras, e não tem a sua doença, né? Não tem vitiligo, não tem psoríase, não tem dermatite atópica, então não é a base, o emocional é um fator agravante para esses quadros, assim como a questão da alimentação, assim como o uso de produtos inadequados, mas ele não é a causa. Só que a pele, o sistema nervoso tem essa questão dessa interação. E aí, se você trata a doença de pele, o emocional melhora, porque o emocional é que está perpetuando aquele processo. Aí você estimula o paciente a emagrecer, né? Na psoríase, na dermatite atópica, na rosácea, tem muito isso, né? A pessoa fica introspecta. São doenças que deixam o paciente angustiado, né, com aquela condição, ele fica por que eu tenho isso? Ele se culpa e ele se esconde. A vida social fica diferente, o relacionamento pessoal, amoroso, então ele se cobre, ele tende a ser mais introspecto. E aí, o que acontece normalmente? Ele começa a comer mais, né? Ele busca prazer no alimento, então ele engorda. Então, aí você tem todo esse processo, tudo que piora começa a aumentar. Quando você trata esse paciente, quando você resolve a pele dele, logo ele já muda a perspectiva de vida dele. Então ele se anima a perder peso, ele se anima a fazer exercício físico. Tudo isso, tudo aquilo que a gente sabe que vai fazer a vida, a saúde, vai trazer saúde para a pessoa, né? Saúde, sim, por definição, é o completo bem-estar físico e mental, né? Então, se a pessoa não está satisfeita com a pele, por mais que ela esteja aparentemente saudável, ela não está totalmente saudável. A pessoa tem que estar bem consigo mesma, satisfeita com a sua pele, com o seu corpo, né? E tem que se buscar isso. Podemos dizer que é um combo, assim, é o cuidar da pele, é o cuidar da alimentação, cuidar do sono. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas uma coisa puxa a outra, né, Vanessa? Sim. Uma coisa sempre vai estar puxando a outra. O sono que você colocou agora é fundamental. Não existe saúde sem um sono reparador, né? Sem boas noites de sono, que para cada pessoa, valeu a hora, o tempo de sono vai variar, mas e a pessoa que não dorme bem por causa de uma condição de pele, como a dermatite atópica, por exemplo, que ela não consegue, acorda para coçar. O quanto angustiante que é isso. A pessoa não consegue, ela dorme em prestações de meia hora, acordando para coçar. Então essa pessoa, o dia dela seguinte a essa noite vai ser um dia péssimo, vai ser um dia que ela não vai ter uma rotina alimentar adequada, ela vai comer coisas erradas. Então aí você fecha esse ciclo todo, né? O emocional piora, a alimentação errada. Então você precisa, qual é o gatilho? É resolver essa coceira dela, né? Você controlar a doença dela para que ela comece a inverter essa pirâmide e passe a ter uma rotina de vida saudável, com alimentação, atividade física, sono, que é o que a gente busca, né? E às vezes até com isso a pessoa se livra de medicação.
A pessoa, com isso, ela pode usar muito menos medicação do que ela usava, assim, em termos de hidratação, reduzir a frequência que precise de uma hidratação e vai ter uma vida super saudável, super satisfeita com a qualidade da pele que tem. E, doutor, você acha que o inverno, ele interfere? Você acha que a pele sensível, ela ataca mais no inverno? Ou, de repente, tô bem, eu sei que eu tenho tendência à pele sensível. Aliás, eu não sei. Aí, entrou o inverno, minha pele ficou sensível. Você acha que o inverno, ele interfere? Sim, a incidência dessas alterações imunoinflamatórias da pele, todas que eu estou dizendo aqui, ela aumenta no inverno. As doenças se agravam no inverno, a gente faz o diagnóstico mais no inverno. Por quê? Clima ou a temperatura mais baixa, umidade do ar em geral mais baixa também. E os hábitos que fazem a pele ressecar também, né? Isso tudo uma coisa vai chamando a outra. Ninguém consegue numa serra gaúcha, temperatura de 2 graus, entrar num banho frio, né? Então, vai tomar um banho bem quente, esse banho vai ser mais demorado. Então, quando você sai de um banho muito quente, a pessoa em geral sai com flushing, né? Ela sai vermelha. Não consegue enxergar o espelho, é tudo uma neblina só. E aí a pele, isso aí, de forma contínua, todo dia com a pele, vai ressecando. E a umidade do ar já é baixa. Um outro fator importante no inverno é que as pessoas bebem menos líquido, sem dúvida. A sensação de sede reduz muito. O sensório da sede, com a idade, também ele vai caindo. A pessoa com a idade vai bebendo menos água, vai tendo menos sede. O organismo vai diminuindo, então você bebe menos água. A umidade do ar é mais baixa, você toma banho mais quente. O que acontece? Essas doenças, essas alterações, a pele mais sensível, atópica, a dermatite atópica, a psoríase, a rosácea, elas vão eclodir. Outra coisa específica da rosácea é alimento quente, bebida quente, né? O sul do país, a gente tem mais rosácea, o hábito do chimarrão, né? Então, bebida quente faz uma vasodilatação e favorece o flushing, que é a manifestação mais evidente da rosácea. Então, os alimentos, não estou falando aqui para se alimentar sempre de gelado, mas não muito quente a comida, né? Então, é uma coisa de bom senso ali. E a bebida mais para gelada é o ideal. Só que o álcool e a cafeína também pioram a rosácea, né? Então, tem que ter esse controle aí também. No meu caso, vou falar do café. Eu achava que o café era gatilho. Logo quando eu descobri, né? E, na verdade, não era o café. Era a temperatura do café. Toda vez que eu tomava ele bem quente, como eu gostava, atacava. E aí, eu comecei a tomar o descafeinado, né? E aí, eu vi que também dava. Eu falei, gente, espera aí. Aí eu tomei mais morno, consigo tomar tranquilo. Mas, na verdade, era a temperatura. Mas isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Sim, na verdade, a cafeína também tem uma ação em relação a flushing, em relação às bebidas cafeinadas, o próprio refrigerante. Mas a temperatura, sem dúvida, ajuda, né? É o fator mais importante. Bebida quente, comida muito quente para o paciente de rosácea especificamente, é um gatilho importante que tem que ser observado, tem que ser observado. Tá, a gente tá com uma linha da Fisiogel, né? Que a gente sabe que é uma linha direcionada para pele seca, né? Então, na sua visão, qual é a importância de usar esses produtos para esse tipo de pele, que é a pele seca? É justamente isso que eu venho falando aqui. A hidratação da pele é fundamental para você ter uma fisiologia. Na pele não é uma casca, o que muitas pessoas a princípio imaginam, né? A pele é um órgão, ela tem 3 camadas, ela tem toda uma questão de circulação sanguínea, de vasodilatação, vasoconstricção, de defesa do organismo contra as infecções. Então, ela está hidratada. A fisiologia dela estar plena já é um fator de saúde. Então, esses pacientes que têm tendência a ressecamento de pele, aí no inverno, que você acabou de perguntar, são muitos fatores, essas situações são multifatoriais, não tem uma coisa que a gente possa falar, isso é o culpado. No inverno, existe também, no frio, uma vasoconstricção, a nossa pele fica
mais constricta, então circula menos sangue na pele. Então, isso compromete a fisiologia. Aí, a ajuda que um bom hidratante pode oferecer é imensurável, é excepcional, porque ele consegue reconstituir aquilo que você, às vezes, bem bebendo muita água, você consegue. Às vezes, com a idade, a circulação na pele já está um pouco comprometida. Então, para os idosos, eu acho fundamental, não tem como. As mulheres se aceitam melhor. Tem muitos homens mais velhos que são um pouco reticentes a usar creme, né? Mas não tem jeito, tem que se convencer disso. Pelo menos quem não usava nunca, passar a usar 3 vezes por semana. Eu acho que já é um ganho, né? Já muda. E esses produtos, os produtos de qualidade, que a gente tem algumas marcas muito boas, o Fisiogel é uma delas, com essa tecnologia de mimetizar os constituintes da pele. Porque eles têm a tecnologia Biomimic, né? Biomimic, o PEA, e com ação anti-inflamatória, né, com endocannabinoides que promovem a inflamação é o grande problema do ser humano e da pele especificamente. É ela que vai levar ao envelhecimento, né? Vai culminar com o envelhecimento. Então, a gente hoje poder ter hidratantes que ajudam nesse processo anti-inflamatório sem ter efeito adverso, para usar numa face com rosácea, por exemplo, é um ganho muito grande em relação aos tratamentos. Por isso que os tratamentos eles dão mais certo do que davam antigamente. Né? Então, a gente hoje consegue entregar resultados em relação a essas alterações de pele muito melhores do que entregávamos há 10 anos atrás. Sim. E explica pra gente o que é essa tecnologia Biomimic. A tecnologia que só o Fisiogel tem é aquela mimetiza diferente dos outros hidratantes que não consegue mimetizar a questão tecidual da pele. Ela é muito parecida, então ela se incorpora, né, a própria o interstício, toda aquelas substâncias que tem entre as células, ele se integra melhor. Então, com isso, o resultado em relação à hidratação é mais efetivo. A gente observa mais rápido e mantém por mais tempo. E eles também têm o PEA, né? Que é a ação calmante. Tem o PEA com ação calmante, especialmente para áreas aí, eu acho mais a indicação médica, para áreas que são inflamadas. Às vezes uma pele, você vai usar, não precisa usar o mesmo hidratante no rosto e no corpo. É o que acontece com filtro solar, né? Tem filtro solar para corpo, que tem um constituinte, e para rosto. Se a pessoa tem uma pessoa com a pele oleosa, que tende a ter acne, ela não pode usar um creme no rosto. O creme, uma pomada, são mais oleosos. Então, normalmente você vê que os frascos são menores para usar. Não é só porque a face é menor. O tipo de veículo vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem veículo. Loção, solução, é para a área pilosa. Né? Gel creme, é para uma outra área. Pomada, é para outra área. Unguento, é mais espesso do que a pomada. Então, isso aí normalmente os dermatologistas que orientam nesse sentido, né? Então, identificar a necessidade de cada... Por isso que um produto como o Fisiogel tem várias apresentações. Não é só para indicação de pessoas diferentes. A mesma pessoa, às vezes, tem que usar apresentações diferentes do corpo. Uma no rosto, uma nos braços, uma nas pernas. Então, isso realmente tem que ser uma indicação médica, né? O dermatologista vai saber melhor o que vai ser importante para cada um. Todo Fisiogel vai ter essa tecnologia melhor. Só que a ação anti-inflamatória nas lesões, por exemplo, de uma rosácea, vai ser fundamental. Além do tratamento médico adequado que esse paciente vai fazer. Entendi. E agora, a gente vai ver com o quadro Cravo e a Rosa. Tá? Eu vou colocar 3 imagens aqui. Você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. Cravo é aquilo que você não indica, não gosta, e rosa é tudo que você indica. E pode também ser os dois, tá? Tá bom. Preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá, primeira imagem. Banho quente. Já falou bastante, mas vamos falar de novo? Para deixar bem claro. Cravo. A questão do banho quente, acho que como eu falei em relação a filtro solar, tudo é questão de bom senso, né? Você tomar um banho quente no final de semana, você fazer uma sauna, eu gosto muito de sauna, mas gosto mais de sauna a vapor, não existe tanto problema assim. A questão do banho quente é a rotina do banho quente.
O mais comum é 2 banhos por dia, 2 banhos quentes em alta temperatura e o banho quente que dura mais de 10, 15 minutos, é muito complicado. Eu acho que aí não vai ter hidratante de qualidade que consiga resolver, porque você está fazendo o correto, mas, por outro lado, a sua conduta, sua rotina está detonando a tua pele. Então, assim, não vou querer aqui execrar o banho quente, esse médico não deixa tomar. É a questão do bom senso de quebrar, também não é o banho gelado, é você quebrar a temperatura. Eu costumo falar para os pacientes, você já experimentou abrir a água fria do seu chuveiro no verão no Rio de Janeiro? A água não sai fria, não existe banho frio. A caixa d'água fica no alto das construções, ela sai que no início ela sai um pouco fria por causa do encanamento que está dentro da sua casa. Mas depois começa a vir uma água quente. Eu que prefiro banho frio, eu sofro um pouco no verão porque a água fica quente. Não precisa gastar gás para tomar banho quente no verão. É lógico que no inverno é diferente, dependendo do horário, mas a dica é o bom senso sempre, né? Você quebrar um pouco essa temperatura e tomar um banho mais rápido. Você com 5, 6 minutos você consegue tomar um bom banho. As mulheres que vão lavar a cabeça, às vezes, precisa de um pouco mais. Mas não existe você ter que tomar um banho de 15 minutos, né? Se você fizer isso uma vez por semana, 2, tudo bem. Mas as pessoas fazem isso rotineiramente 2 vezes ao dia. E aí, a rotina tomou um banho quente, mais importante ainda será o hidratante depois desse banho, né? Como eu disse, o horário, a forma de usar o hidratante é essa. Terminou o banho, secou, passou. Às vezes dentro do banheiro, porque se sair do banheiro aí já perde tempo. E aí esse processo de hidratação vai ser muito, sem dúvida, ele vai ser muito mais efetivo. Sim. Próxima. Produtos com fragrância. Aí levantar os dois. Porque também a gente não pode ser tão radical, né? Na interação humana, nos relacionamentos. Então, você sai para trabalhar, não vai botar um perfume, não vai botar o creme. Tanto é que tem uma marca aí, que eu não sei se eu posso dizer o nome, é uma marca famosíssima que se transformou num ícone da indústria cosmética, que todas as mulheres gostam, creme com cheirinho gostoso. Aí você tem que ver cada caso, né? Você tem que ver a região que você pode passar isso, né? Esses pacientes que não podem ter fragrância. É isso que eu perguntar. Porque a fragrância é um dos componentes que mais causam sensibilidade na pele, né? O paciente atópico, ele vai ter... Os perfumes, eles são mais alergênicos, assim como o esmalte, né, que a mulher vai usar. Tô vendo aí o seu esmalte é clarinho, ele é melhor. Quanto mais escuro o esmalte, maior o potencial alergênico que ele tem. Mulher passa muita mão no rosto, mais do que o homem. Então, para quem tem acne, rosácea, isso acaba influenciando. Então, se a pessoa fizer todo o resto, é questão do bom senso, é multifatorial. Se você se hidrata, toma banho menos quente e mais rápido, usa hidratantes, você pode usar um produto, um creme com uma fragrância, né? Também tem o prazer de usar... Ou um perfume, né? Um perfume. A questão é se a pessoa faz tudo errado, né? Então, agora, sem dúvida, menos fragrância melhor, né? A fragrância dos dermocosméticos são dos principais fatores que geram reação do organismo. Então, os cremes, os hidratantes indicados para pessoas atópicas, com pele sensível, com dermatite atópica, eles normalmente não têm fragrância, né? Então, talvez fosse melhor você usar um creme, usar um perfume em uma outra área do corpo, uma área específica, vai ser mais adequado para esse paciente. Próximo. Hidratação apenas à noite. Vamos falar de novo? Aí eu acho que está adequado. Eu acho que nossa vida é muito corrida, né, Vanessa? Nossa vida é muito corrida. Esse derm care, esses cuidados que a gente tem que ter com a pele, eu acho que se a pessoa consegue tomar um banho à noite, um banho da forma correta, como eu disse, eu acho muito importante o hidratante depois do banho. Ele tem uma eficácia superior. E usar hidratante toda noite, poxa, acho que está ótimo. Tendo os outros cuidados, a rotina adequada de vida em relação à alimentação, em relação à ingesta de líquidos e tudo, eu acho que está muito bom. Vai ter pessoas, por exemplo, com dermatite atópica em atividade que precisam 2 ou 3 vezes ao dia. Mas
de forma geral, assim, para as pessoas, você usar o hidratante à noite está mais que o suficiente. Hoje em dia existe também óleos, né? É a questão do óleo, o óleo lubrifica, né? Isso você tocou num ponto importante. O óleo, ele dá uma sensação de hidratação, mas que não é correta. Óleo e água não se misturam, né? Isso é um conceito básico da medicina. E quando os hidratantes, todos eles têm um pouquinho de óleo, mas alguns têm mais óleo. Isso vai dar uma sensação, quando a pessoa passa, de uma sensação agradável, mas não vai promover uma hidratação realmente adequada, porque o óleo ele vai atrapalhar nesse processo, né? Então, eu, sinceramente, não costumo indicar. Tem uns sabonetes mais oleosos que as pessoas acham que tem que ter. Tem a questão dos sabonetes. A questão da pele, a indústria, é muita coisa que é jogada para os pacientes, a propaganda em cima, né? A questão de esfoliar a pele, sabonete bactericida, né? Tem uma marca aí que faz propaganda pesada e tirar bactéria. Pelo amor de Deus, a pele é um órgão contaminado por natureza, assim como o intestino, a pele tem bactérias do bem. Quando você usa um sabonete bactericida, você acha que ele vai agir em cima mais da bactéria do bem ou a bactéria que possa ser do mal? A bactéria do bem. Ele vai mexer no microbioma da pele e vai deixar você desprotegida, que a bactéria do bem está ali para te proteger contra as bactérias que não são do bem. Então, eu sou totalmente contra o uso de sabonete bactericida para quem não tem uma doença infecciosa na pele. Se a pele não tem uma infecção, hidratante, sabonetes normais de glicerina. Glicerina, todo sabonete tem glicerina. O de glicerina tem mais glicerina. Mas essas marcas normais também, essas marcas baratas, não tem problema nenhum. O sabonete serve para ajudar no processo de limpeza da pele. Usar bucha, esfoliar pontualmente. Não vejo necessidade de uma esfoliação diária. Existe esse conceito, vou esfoliar minha pele como se ela fosse uma casca, como se ela fosse uma superfície que não tem vida. Então, uma coisa pontual, ok. Porque quando você faz esse processo de esfoliação, de uma bucha, mas você inflama, você agride a pele, atrai célula inflamatória. Essa célula inflamatória que vai fazer as doenças imunoinflamatórias, essa célula inflamatória que vai deixar um resíduo, que vai acabar por envelhecer, como eu disse. O envelhecimento vem muito da inflamação. Por que o sol, quem pega muito sol, fica com um aspecto mais envelhecido? Porque a pele fica inflamada. O sol não inflama a nossa pele? Você que é bem branquinha, pele tipo 1, 2, se for na praia sem protetor solar, não vai ficar igual a pantera cor-de-rosa? Vai ficar inflamada. Você faz um eritema solar, uma queimadura de 1º grau. Então, isso acontecendo direto, a pele vai envelhecer. As fibras elásticas são agredidas, os fibroblastos são agredidos, que produzem essas fibras, e a sua pele vai ficar frouxa, né? Você vê pacientes aí que pegam muito sol, a pele, o quanto isso envelhece a pele, né? Sim. Então, e a questão do câncer de pele, né? Que o Brasil é um dos recordistas, e o câncer é mais frequente do ser humano, ainda bem que a forma mais frequente, que é o basocelular, é uma forma menos maligna, né? Que a gente consegue tratar melhor, mas é um câncer muito relevante no nosso meio, que a gente tem que ter essa preocupação também. Você falou da glicerina, que é um ingrediente. Existem mais alguns ingredientes que são... Existem diversos ingredientes que a maioria deles retém água, que formam películas que impedem a evaporação da água. Né? A nicotinamida, que está presente em produtos como o Fisiogel para uso na face, tem ação de reter água, tem ação anti-inflamatória. Então, a gente hoje, felizmente, nós temos um arsenal de produtos para os cuidados da pele. E, felizmente, os preços eu acho que ficam mais acessíveis, porque a partir do momento que tem concorrência, tem boas marcas no mercado, e as pessoas conseguem se programar e ter um cuidado mais adequado, mesmo assim, fazendo menos, né? É que a gente estava falando em off aqui. Às vezes, você usando um bom produto, você pode usar menos esse produto. Então, você tem um frasco, esse hidratante que eu usava era um frasco grandão que custava tanto, e esse é menor. Mas quando o produto é melhor, é o barato que sai caro. Se o produto é melhor, você pode talvez não usar toda noite, usar em noites alternadas, você vai ter um resultado de hidratação superior àquele que você usa toda noite. Então, a qualidade, né, gente? A gente tem que buscar a qualidade dos produtos.
A qualidade, infelizmente, não está no preço, né? Às vezes o produto não é um produto mais caro e que não tem qualidade, tem marketing, né? Daí a importância de um médico te orientar e também do paciente perguntar por que esse hidratante, né? Eu acho que questionar, tentar entender, a informação hoje está para todos, a gente tem uma riqueza de fontes aí. O paciente se interessar, né? O porquê daquela pele, questionar com o médico. E aí o médico vai até poder explicar para o paciente a importância de usar esse ou aquele produto e tá revendo, né? Para ver se está dando resultado. Não é passar e não volta. Tem que rever. Às vezes é aquele um produto que tem qualidade, mas para aquele paciente não resolveu. Não deu certo. Então tem que ter uma continuidade nisso aí, né? Tem que ter um acompanhamento. É por isso que eu sempre falo para os meus rosadinhos que a gente precisa também ter paciência. Eu acho que a paciência é fundamental. Porque os dermatologistas não vão resolver seu problema na primeira consulta, muitas das vezes. Então é bom sempre... Mas isso é um desafio, né? As novas gerações, principalmente, a gente que lida com trato criança, trato paciente com mais idade, a gente percebe como o mundo mudou muito, né? De algumas décadas para cá, aí, dos últimos 20 anos, principalmente essa questão da informática, né? Do celular, né? O que é o celular? O que é um smartphone hoje? Resolve tudo muito rápido, a tua vida está toda ali dentro e é tudo muito rápido. Então, o jovem, em geral, ele quer uma solução mais rápida, ele quer um milagre acontecendo. Então, daí a importância do profissional, né? Em tá orientando os processos, o que vai acontecer em cada processo, porque a pele, o nosso organismo, continua o mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem que ter tempo para conversar, explicar, né? Consultas muito rápidas, em que você não entende exatamente o que você tem. O paciente precisa entender o que ele tem para entender o processo de melhora. Senão ele vai achar que você vai passar isso aqui, você vai melhorar em uma semana, você vai estar como você queria estar. E não é assim. Então, por isso que ele precisa entender. E o médico também precisa se dispor a explicar, né? Eu acho isso fundamental também. Sou professor, então, há alguns anos, assim, eu tento sempre alertar isso para os residentes que estão se formando, que isso vai ser um diferencial para eles. Ter tempo de conversar, estar disponível para tirar dúvidas. Isso é fundamental. Sim. Não adianta você dar lá a receita, chama o próximo. Você não vai ter resultado, você não vai sair do lugar. Uhum. Então, o paciente também precisa confiar, né? Acreditar, entender, para ele poder executar o tratamento. Em todos os sentidos. Sim. Doutor, a gente agora vai para o quadro Pergunta dos Rosadinhos, tá? Eu vou colocar 2 perguntas dos Rosadinhos que eu tirei lá dos stories para você responder. Tá bom? Vamos lá. Primeira. Quais são as principais dicas que você daria para as pessoas com pele sensível cuidarem da sua pele no seu dia a dia? Antônia Fernandes. Então, para a Antônia, eu responderia assistir o que a gente falou até aqui, né? Uhum. Então, em termos gerais, assim, o banho quente demorado não faz bem. Se a pessoa tem uma pele sensível, aí eu entendo que é uma pessoa atópica, que tende a ter mais alergias de pele. Usar um hidratante adequado para esse tipo de pele. Um hidratante tem ação anti-inflamatória, que a gente vem falando aqui. E o ambiente também que a pessoa vive, a gente está falando aqui, esses alergenos, em geral, a gente entra em contato pela respiração, né? Então, aquela coisa do quarto, que é o ambiente que a pessoa dorme, mais arejado, com menos... assim, eu adoro animal de estimação, adoro gato, cachorro, mas uma coisa é você gostar, conviver, outra coisa é você dormir com ele abraçado, né? Bicho de pelúcia. Então, quem tem pele sensível, vale as mesmas dicas do asmático, né? Piso frio, cortina sintética, arejar, se não puder bater sol no quarto, circular, a roupa de cama, a questão do travesseiro, os ácaros, né? Os ácaros, eles estão ali, às vezes estão induzindo a sensibilidade da pele. Às vezes a pessoa não tem tendência a ter asma, mas ela vai ter dermatite atópica por causa disso. Uhum. Então, assim, hábito de vida, beber bastante água, comida, alimentação com o menos conservante possível, né? A nossa vida hoje, isso é importante a gente falar de alimentação, a nossa vida hoje é muito corrida. As pessoas querem ir no supermercado uma vez por mês, encher o armário e está tudo resolvido. Não tem comida fresca, que fica numa despensa, né? Então, tudo aquilo que está numa caixa, numa lata, que pode ficar 1 ano guardado, quanto não tem de conservante ali? Isso tudo é alergeno. Isso tudo vai
não só ser pior para a pele, principalmente das pessoas ditas sensíveis, como para a saúde como um todo, né? Então, comida fresca dá trabalho, né? Verdura, legume, isso tudo dá trabalho, você tem que sair para comprar com mais... Basear a tua alimentação, né? O prato colorido, atividade física, fundamental, né? Então, tudo isso é multifatorial para você ter saúde que vai repercutir na sua pele. Sim. Próxima. A bucha vegetal. A gente já falou mais ou menos sobre isso, mas vamos falar de novo? A bucha vegetal pode ser utilizada em quem tem pele sensível? Bianca Morim. Aí a gente volta à questão da necessidade, a real necessidade da bucha, né? Seja ela vegetal, seja ela não vegetal, se qualquer tipo de situação que você vai ter uma abrasão, que você vai forçar uma esfoliação da pele. Tem que ver a real necessidade de estar usando isso. Se a pessoa tem a pele sensível, ela vai reagir ainda mais a uma ação física que esteja esfoliando a pele. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse conceito de orientação médica. Aí tem que ter orientação médica. Qual é a real necessidade de ela estar usando uma bucha? Pra quê? O que ela está buscando com isso, né? Uhum. Então, às vezes é um conceito errado que ela tem. A princípio, eu não vejo necessidade. Banho bem tomado, com um sabonete adequado, no tempo adequado, você consegue eliminar as impurezas da pele. Sim. A gente ouve muito falar sobre barreira cutânea, né? Explica pra gente, doutor, qual é a função da barreira cutânea? Então, a barreira cutânea, principal função da pele, né? A pele é que faz a interface, é o órgão que faz a interface do meio externo com o nosso organismo. Então, ela promove a nossa defesa, a primeira defesa que a gente tem. A camada córnea da pele, a última camada das 5 camadas da pele, ela é da epiderme, ela é ceratina, para fisicamente bloquear ali, e aí já tem as células vivas ali da pele, os ceratinócitos, que vão interagindo, vão nos protegendo, os macrófagos que vão fagocitando alguma coisa estranha que acesse, seja um micro-organismo, seja uma maquiagem, e vai protegendo ali. A pele é função de barreira, é a principal função da pele. E como é que protege ela no inverno? A questão do inverno e do verão, a gente vai ter os alergenos da mesma forma. Sim. No inverno, como eu já tinha colocado, é a questão da menor umidade do ar, dos hábitos de vida, beber menos líquido, acaba ressecando o corpo todo, o banho tende a ser mais quente, mais demorado, isso acaba sendo um fator de ressecamento. Então, como proteger a pele no inverno? Usando mais hidratante, tomando um banho menos quente possível, menos demorado possível, tentando beber mais água, se disciplinando para isso, porque você vai ter menos sede no inverno. É isso. E a gente está aqui com os produtos da Fisiogel, né? Então, são indicados para quem tem pele seca, são indicados para quem tem pele sensível. E eu queria saber o porquê, né? Da sua visão. Por que os produtos da marca é adequado para quem tem pele sensível? Porque essa tecnologia que só o Fisiogel tem, a gente tem na medicina, acompanha os pacientes, eu não posso dizer aqui que o Fisiogel é o melhor para todos os pacientes, nós temos boas marcas de hidratantes no mercado, né? Hoje o mercado está muito globalizado, né? Muitos produtos que a gente tem aqui, a gente tem na Europa, tem nos Estados Unidos, e a gente tem boas marcas no mercado, mas se eu posso dizer com muita segurança que o Fisiogel é um dos produtos que melhor se adequam à maior parte dos pacientes. Os pacientes gostam, veem resultado e gostam da cosmética dele. Porque produto que você passa na pele, hidratante, filtro solar, o paciente tem que gostar de usar. Porque ele vai ser um companheiro permanente, né? Vai usar hidratante só durante um mês. Vou usar o filtro solar só durante um mês. Não é isso, é um companheiro. Então, às vezes, eu atendo 2 irmãs gêmeas, univitelinas. Gostam de tudo igual, mas eu passo um filtro solar para que uma gosta, a outra não gosta. Então, a cosmética que o processo que vai ocorrer quando você passa na sua pele, você vai ter uma interpretação, a outra pessoa vai ter outra. Então, não vai ter um produto que seja unanimidade, né? Então... mas eu, sem dúvida, acho o Fisiogel uma marca muito conceituada dentro da dermatologia,
uma marca já conhecida há muito tempo, já usada, sem absolutamente nenhum problema, e que a gente vê resultado efetivo, né? Muito por conta dessa tecnologia que é exclusiva deles, mas a gente tem outros hidratantes muito bons também no mercado que a gente vai ter que entender cada paciente. Tem paciente que não acha que a pele ficou um pouco oleosa, que a gente não vê um resultado muito satisfatório, a gente muda o hidratante. Né? Isso a gente tem que usar para a gente poder recomendar continuidade ou não. Eu né? tenho amigas que têm dermatite atópica. Quando usa fisiogel, não quer outra coisa. A maioria, vou te dizer que é a maioria. Né? Isso faz o produto ser muito bom. Né? Mas a gente eu não posso, como médico, afirmar aqui que ele vai resolver para todos os casos de dermatite atópica. Cada pele é uma pele. Cada ser humano reage de um jeito. vai reagir de uma forma e ainda bem que a gente tem diversas marcas no mercado muito boas. Mas eu posso afirmar que é um dos produtos que eu mais recomendo, sem dúvida alguma. Quando os pacientes se adequam, eu tenho muita confiança nele. É uma marca que está presente há muito tempo no mercado e que o grau de satisfação dos meus pacientes é enorme. Entendi. Doutor, a gente perguntou, né, fez o quadro do Pergunta dos Rosadinhos. E aí eu quero saber agora, o que te deixa rosadinho? O rosadinho não é rosácea, não. É uma situação que você passou, que foi engraçado, que te deixou tímido, constrangido, alguma coisa que te deixou vermelho. Poxa, muitas situações. A gente que interage muito, né? O dermatologista é um profissional que eu acho que dos que mais conversa com o paciente, né? A gente atende muito paciente, na agenda de um dermatologista em geral você atende, acho que mais pessoas, e a gente tem que conversar mesmo com os pacientes, entender assim a dor de cada paciente em relação ao incômodo que ele tem. A gente nessa de conversar, que eu ia te lembrar de situações de consultório, assim, que a gente, hoje em dia, difícil a gente perguntar, eu estava te falando até em off, né? Chega, às vezes vem a família inteira, né? Quando a gente atende jovem, tudo, vem a família inteira, aí você quer ser simpático às vezes, tudo bem, pô, é seu filho? Não, é meu marido. Aí você fica rosadinho, né? Não precisa não ter rosácea, você vai ter um flush, né? Então, às vezes perguntar se a paciente está grávida e ela não está. Aí estraga a consulta antes de começar, né? Então, a minha pergunta hoje, eu costumo dizer, é a seguinte: qual a relação de parentesco entre vocês? Essa pergunta é sensacional. Que aí eles vão dizer o que eles quiserem, né? Sim, melhor, né? E não se compromete. Quando você acha que a mulher está com a barriga um pouquinho avantajada, você tem filhos? E se você perguntar para ela se tem filhos, ela vai dizer, não, esse é o primeiro. Aí você vai dizer que não. É a pergunta que vai definir a situação, né? Você tem filhos, é fantástico, né? E eu já caí nessas duas, né? A gente, iniciando a fazer consultório, isso acho que acontece com todo mundo, né? Com quem que não acontece isso, né? Mas quando acontece, você nunca mais esquece. É verdade. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo carinho, com todos que têm rosadinho, que têm rosácea, que têm qualquer condição de pele. Obrigada por estar nesse mundo, nos ajudando e nos encaminhando. Eu que agradeço, Vanessa, eu fico sempre à disposição. Eu gosto muito de falar para o público leigo. Eu acho que isso é um diferencial e é um fator fundamental, né? A gente vê muitos eventos médicos, né? Cresceu muito a quantidade de eventos para médicos, os congressos médicos em todas as especialidades. Mas eu acho importante se levar, às vezes, algumas matérias que saem pontuais, mas a gente ter cada vez mais momentos como esse, de poder estar falando para o público, poder estar tirando dúvidas, coisas que eu já faço na minha rotina de consultório, mas que numa abrangência muito menor. A sua audiência, os seus seguidores, eu acho que a gente pode alcançar muito mais pessoas. Eu fico sempre à disposição para qualquer outra interação desse tipo. Tá bom, muito obrigada. E assim, até já que você falou que está à disposição, acho que rola parte 2? Claro, com certeza. Vamos combinar. Então vamos combinar. Tem muita coisa para a gente falar. Tem muita A dermatologia é uma especialidade, realmente, isso que me fascinou desde o início, muito abrangente, né? A especialidade mais abrangente. São muitas dúvidas que as pessoas têm, que todo mundo tem, né? Unha, pele, cabelo, pele sensível. É importante você falar isso, porque a gente acha que é só rosto, né? Não. Exatamente. Só pele, não. Tem cabelo, E a pele é o espelho da alma, né? A gente identifica, né? O bom dermatologista vai identificar, já antes da doença se agravar, a manifestação na pele da doença interna. Isso é muito interessante, muito importante.
Eu frequentemente, isso é a minha rotina de atendimento, eu estou vendo isso, estou indicando para um colega, suspeitando de alguma outra coisa, porque aspecto que a gente vê na pele. A pele fala por si para quem sabe fazer a leitura, né? Aí a importância do dermatologista. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. E ó, vamos fazer a parte 2, hein? Com certeza. E aí, rosadinhos, chegamos ao final desse episódio. Se vocês gostaram, dá um like, comenta aqui que nós estamos de olho. E lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Rosadinhos, Fisiogel é a escolha ideal para quem busca produtos dermatológicos de alta qualidade para cuidar da pele sensível e proporcionar uma sensação de conforto e bem-estar. Para saber mais, acesse o QR Code que está aqui na tela e eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio. Aguardo vocês no próximo e lembre-se, precisando de mim, bora, etc e talk. Bora, rosadinhos, etc e talk.